Olá pessoal, hoje nós vamos continuar nossas aulas remotas. Nós vimos já alguns comandos em Pascal, vimos a anatomia de um programa em Pascal, vimos comandos de sequência simples e comandos de seleção e desvio. Hoje nós vamos dar início aos comandos de repetição. Então, relembrando, nós vimos então o que nós chamamos de comandos de sequência simples. Nós tínhamos aqui um comando após o outro. Temos aqui ao lado esquerdo a expressão em Pascal e do lado direito uma ilustração gráfica. Então, início e fim do bloco e aqui os comandos em sequência simples. Depois nós vimos que o Pascal possui comandos que nós chamamos de seleção e desvio. Então, é feito um teste, uma condição lógica. Caso essa condição seja verdadeira, ele executa um bloco. Termina o bloco, ele volta à sequência normal do programa. Caso essa condição lógica não seja verdade, ele salta esse bloco e continua a execução do programa. Em Pascal, temos a seguinte sintaxe: if, a condição lógica, caso ela seja satisfeita, é executado o que está no then, esse bloco que está aqui. Fechamos o bloco e continuamos a execução do programa. Caso essa condição não seja verdadeira, ele já vem aqui para a sequência do programa. Muito bem, nós temos também um outro comando mais completo que tem opções exclusivas. Caso essa condição seja verdade, é executado esse bloco. Caso ela não seja verdade, é executado o bloco que está em branco. Então nós temos aqui em Pascal comando reservado é if, construímos uma condição lógica. Se ela for verdade, executa-se esse bloco. Terminando esse bloco, ela salta para o final. Como é o caso em laranja, ele vem para o final. Caso essa condição não seja verdadeira, ele vem para o else. Então ele executa esse bloco e segue o seu caminho. Agora nós vamos aprender as estruturas de repetição. Nós temos três tipos básicos de estrutura de repetição. Uma primeira que tem a entrada condicional. Logo na entrada do comando nós temos uma condição a ser avaliada. Caso essa condição lógica que nós construímos seja verdade, ele vai executar o que está em laranja, que é um bloco que nós construímos. Caso contrário, é saltado esse bloco e continua a execução do programa. Olhe só a sintaxe em Pascal. Enquanto essa condição lógica for verdadeira, faça o que está no bloco. Terminou o bloco, ele volta a testar. Então, enquanto essa condição for verdadeira, ele vai continuar executando o que está aqui dentro do bloco. Óbvio que o que está aqui dentro do bloco tem que ser capaz de modificar algo que essa condição lógica, uma hora, seja modificada. Porque enquanto ela for verdade, sempre ela vai executar o que está dentro do bloco. Quando é falso, ela sai e continua a sua execução. Então, quando ela é falsa, ela vem para cá e executa o próximo comando. Esse comando aqui, ele tem a entrada condicional. Dependendo dessa entrada, pode ser que não se execute o que está aqui dentro nenhuma vez. Vamos a um outro tipo de comando, que nós chamamos de repeat até. Então, repeat until. Como ele funciona? Olha, existe a palavra reservada repeat, uma série de comandos, termina com until, ou seja, repita até que essa condição lógica seja satisfeita. Quando ela for satisfeita, ela segue em frente. Caso ela não seja satisfeita, ela retorna e repete os comandos que estão aqui no seu interior. Então, esse comando, diferente do while anterior, ele passa por ele pelo menos uma vez, até que seja testada a condição lógica. É óbvio que essa condição lógica tem que ser modificada, porque ele tem que repetir até que ela seja satisfeita para poder sair desse laço. Ambos, o comando while e o comando repeat, se essas condições não forem alteradas, eles podem entrar num looping eterno, e aí, então, a execução do programa tem que ser interrompida. Então, necessariamente, nós temos que construir uma condição lógica capaz de, um momento, que ela seja satisfeita para que atendida a ela, o programa segue em frente. Uma outra estrutura nós chamamos de repetição controlada.
é quando nós conseguimos saber o número de vezes ou temos uma expressão que a gente possa controlar o número de vezes que a gente quer repetir uma parte do programa ou alguns procedimentos ou alguns comandos. A sintaxe dele é o seguinte, ele tem a palavrinha for, depois aqui ele tem um comando de atribuição, to, do e depois begin e end. Então, traduzindo seria para a variável 1, começando com o valor que está na variável 2 até a variável 3, faça o que está no bloco. Isso aqui, então, é um comando chamado com repetição controlada. Nós vamos explicar cada comando de uma maneira ilustrativa que acredito que se compreenda melhor, haja uma melhor compreensão.